Bom, pessoal, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Alberto, agradecer a todos que estão aqui. Tentar discutir, por mais empolgante que seja o tema, numa sexta-feira à noite não é fácil. Então, a gente tem que realmente agradecer e eu vou tentar, nesse tempo, depois que já foi falado sobre o tratamento não farmacológico, eu fiquei com o uso racional de anticolinesterase quando desprescrever. Deixa eu só me apresentar. Eu sou Silvana, sou neurologista, eu trabalho na restauração e trabalho na Rede Dó. E aí a gente trabalha com a equipe de neurologia e de neurocirurgia e uma equipe multiprofissional também. Quando me foi dado, quando o Alberto falou comigo para falar sobre o uso racional de anticolinesterase, quando de prescrever, eu comecei a pensar, olha, a gente ainda está tão infantil em prescrever que eu falar sobre desprescrever já é uma coisa bem mais difícil. Mas eu vou tentar resumir, porque tem algumas questões que eu acho bem importantes e que elas permeiam a prática do nosso dia a dia e que, individualizando e vendo caso a caso, a gente consegue chegar nesse consenso. Primeiro, eu queria só chamar a atenção que a gente está falando de uma doença que foi descoberta há mais de 100 anos. Então, imagine vocês que faz 100 anos que essa doença foi descoberta e que a gente até hoje tem 4 medicamentos para tratar da doença. Então, vejam bem, a medicina vai evoluindo. Se você vai pensar em cardiologia, se você vai pensar em dermatologia, se você vai pensar em cirurgia, o quanto a medicina evoluiu e o quanto você precisa estar atualizado para não ficar obsoleto em relação às modernidades e aos novos tratamentos. Quando a gente fala de tratar doença degenerativa cerebral, temos no mundo, desde os países menos aos mais desenvolvidos, 4 medicações para você escolher. Então não fica tão difícil de você não fazer, né? Mas de certa forma é importante que a gente tenha esse conhecimento. E o que eu queria chamar a atenção é que o que é que mudou nesses 100 anos? Novas descobertas estão acontecendo para que se entenda melhor essa doença e a partir dessas novas descobertas, alguns conceitos em relação à doença e aos critérios diagnósticos mudaram. E isso é muito importante que a gente saiba. A gente não chegou na ponta do tratamento, mas nesse caminho algumas coisas mudaram. A primeira delas era compulsório que para você ter o diagnóstico você precisava ter um déficit de memória. Então, parecia que a doença, principalmente a doença de Alzheimer, ela tinha só que acontecer com um déficit de memória. E isso caiu por terra, porque você começou a entender que existem casos atípicos com outras mudanças de comportamento. E aí entra a importância da equipe multidisciplinar. E aí entra a importância da psiquiatria. Eu acho que a gente não está mais numa era de dizer assim, é um distúrbio psiquiátrico, vai para lá. Não, é um distúrbio neurológico, vai para cá. Existe um espectro da doença, em que a partir do momento em que você enxerga um sintoma, você pode estar localizado dentro desse espectro dessa doença em alguma dessas fases, entendendo que não existe separação, que o cérebro ele vai ter manifestações e você vai desenvolver no cérebro com doença degenerativa manifestações psiquiátricas e manifestações neurológicas dentro de um espectro da mesma doença. Bom, continuamos com poucos recursos terapêuticos. Aí eu queria chamar a atenção a outro ponto bem importante. A gente chama demência. Demência de Alzheimer, demência frontotemporal, demência de Lewy. Para o entendimento de todo mundo, e eu também chamo demência. Mas eu queria chamar a atenção que demência é um sintoma, pode ser um sinal. Então, na realidade, nós estamos diante de uma doença. Doença essa que você pode chegar na fase da demência. Então, a doença de Alzheimer na fase leve não tem demência. Porque a partir do momento em que você vai perdendo habilidades cognitivas, atividades de vida diária e atividades instrumentais, são essas perdas que te colocam num ponto em que você consegue graduar se esse paciente encontra-se numa fase leve, moderada ou intensa ou avançada. E que alguns autores acham que a separação dessas fases nem são tão adequadas. Mas isso serve para dizer se a gente está numa fase que o paciente tenha demência ou não.
E aí, por que chama-se demência? Porque é exatamente nessa fase avançada, em que o paciente ele perde por completo a sua independência. Então, eu vi uma vez um professor dando um exemplo que eu achei muito interessante, é como se a vida fosse um fio. E aí a gente começa sem andar direito, precisa aprender a andar, sem controle de esfíncter, totalmente dependente do outro. Pegue a ponta desse fio, volte e junte. É exatamente para onde a gente vai voltar. Ou seja, um paciente idoso, na realidade, toda idade tem a sua juventude. Eu não estou aqui querendo dizer que envelhecer é adoecer, mas eu estou falando do idoso que tem a doença degenerativa. Então, ele também ele vem para o começo. Ele vai voltar a usar fralda, ele vai ter incontinência urinária, ele vai depender do outro. E aí é onde entra o nosso respeito antes de qualquer tratamento que seja instituído. Eu sempre digo que tratar de um paciente com doença degenerativa é o exemplo máximo do respeito que a gente pode ter. Porque esses pacientes eles estão literalmente à deriva. Então, são pacientes que entram no consultório, que estão na sua rotina de vida, absolutamente dependente do outro para a resolução de toda a sua rotina. E aí eles ficam realmente precisando da nossa responsabilidade em tratar e em realmente ter respeito. E aí eu queria chamar a atenção, falando do conceito de demência, que a doença neurodegenerativa, ela nada mais é do que uma proteinopatia. O que é que significa isso? Todos nós temos riscos de ter a doença degenerativa, porque nada mais é do que a mudança de uma proteína que é nossa. Então, à medida que o tempo passa, essas proteínas, por isso são chamadas proteinopatias. As proteinopatias, elas dividem a doença. Então, quando a gente fala da doença, que é o carro-chefe, porque ela foi a primeira a ser descoberta, que foi a doença de Alzheimer, há 100 anos atrás, a gente fala da proteína amiloide, mas existe a proteína tau e existe a sinucleinopatia, que é típica das doenças de Parkinson, e a doença de Levy tem o exemplo clássico. Existe ainda a doença que pode se chegar à demência não degenerativa, que é a doença vascular, que é chamada de comprometimento cognitivo vascular, decorrente de pacientes que sofrem inúmeros AVCs e aí vão perdendo neurônio e cognição. Então, a partir da divisão das proteínas, elas sofrem uma mutação e aí não se sabe se, do ponto de vista, quais são os fatores que poderiam desencadear a perda da minha proteína normal. Por que eu passo a acumular uma proteína que antes era própria, que antes estava fazendo parte da cadeia fisiológica do meu cérebro e agora ela passa a se depositar causando problema. Nossa, próximo. Então, só para exemplificar, a proteína amiloide, que é a proteína onde todo o tratamento da doença de Alzheimer é voltado, é uma proteína existente na nossa cadeia fisiológica do cérebro. E o que é que vai acontecer? Há uma quebra da proteína amiloide de forma equivocada. E aí ela deixa de ser solúvel e passa a se acumular. Então, por isso que se fala tanto em Alzheimer de proteína beta-amiloide, porque é a proteína que vai se depositar no cérebro em locais das quais ela tem mais afinidade, e esses locais são locais onde há a produção da acetilcolina, que é um neurotransmissor bem importante na relação com a memória. O ponto onde inicia a doença, no núcleo basal de Meynert, que é uma região que está no tronco cerebral, é ali que existe a concentração de acetilcolina, então começa por lá. E há o depósito dessa proteína. Então, imagine vocês, poxa, qual seria a forma de tratar essa doença? Seria evitar que acontecesse esse acúmulo. E onde nós estamos? Mas há muita distância disso. Porque, na realidade, a gente trata repondo a acetilcolina num terreno que muitas vezes já não está tão fértil para receber esse neurotransmissor e, de certa forma, alimentar essas sinapses. Porque, na realidade, a cognição é o produto
do que um neurônio conversa com outro, que é a sinapse. Então, se eu coloco mais acetilcolina, eu coloco gasolina no cérebro, eu preciso ter um cérebro capaz de receber isso. Daí a importância, quando se fala do tema de não mais prescrever a medicação, é porque muitas vezes é a mesma coisa de você regar um jardim em que já houve a morte da planta. Então, quanto mais água você colocar, não tem muito sentido. A terra precisa estar fértil para que você possa ter resultado. Pode passar. Então, na realidade, a doença degenerativa, ela acontece muitos anos antes. Quem tem já 50 já pode estar com ela por aí. Então é o seguinte, e aí você tem que se perguntar, qual é o gatilho? Pois vai todo mundo sair daqui deprimido. Qual é o gatilho para essa doença? Qual é o cérebro de risco? Qual o fator de risco? A necessidade absoluta de testes objetivos em que eu possa definir quais são aquelas pessoas que eu tenho que ter um olhar de maior atenção, uma vez que eles possam ter fatores de risco que, de certa forma, o envelhecimento e essa proteína que vai ficar acumulada no nosso cérebro, é preciso ser dito que uma porção dela vai se acumular no próprio processo de envelhecimento. Então, a grande dificuldade é o que faz essa virada. Então, até quanto eu tenho de proteína acumulada que é normal para o meu envelhecimento e até quanto dessa proteína acumulada ela passou do ponto, ela não tem mais controle e ela passou a se acumular de forma normal. Então, eu não tenho nenhum teste objetivo, eu digo às vezes para os meus pacientes, cardiologia, você chega com a dor torácica na urgência e aí você vai para a urgência e está com a dor no peito. Aí o médico cardiologista vai dizer, olha, eu vou fazer um marcador chamado troponina, e se a troponina estiver positiva, forte possibilidade de você estar infartando. Porque troponina positiva, que é o marcador, com dor no peito, é igual a um provável infarto agudo do miocárdio. Déficit de memória, 50 anos de idade, ninguém sabe qual é o marcador que vai definir que você vai envelhecer ou que você vai chegar mais adiante com a doença degenerativa. Então, essa é a grande dúvida. É a pergunta, isso aqui é a fórmula da Coca-Cola, é a pergunta que vale $1 milhão. Qual é o idoso que é suscetível? Até que se sabe, mas o que faz o overlap? O que dá essa virada no cérebro de todo mundo que está envelhecendo? E hoje a gente precisa ter esse olhar, porque a longevidade chegou. Antigamente você tinha uma expectativa média de vida muito pequena. Então hoje você já tem 60, 70. Outro dia eu recebi uma paciente no meu consultório. Aí ela chegou 94 anos. Eu disse, pois não. Ela disse, eu gostaria de melhorar a minha memória. 94 anos. Então, veja, eu disse, pois não, vamos melhorar. Então, a gente não sabe ainda qual é essa virada. E aí eu quero chamar a atenção que o envelhecimento, ele guarda semelhanças exatamente, são as mesmas mudanças, tanto é que se tem receio. Por exemplo, hoje você faz uma pesquisa no líquor, você, quando está investigando doença de Alzheimer, você pode fazer uma pesquisa no líquor da dosagem da proteína amiloide e tal. E você pode ver, né, a quantidade, o nível, a assinatura da doença seria uma diminuição da proteína beta-amiloide e um aumento da proteína tal. Essa assinatura, que é chamada da doença, ela ainda guarda um pouco, a gente ainda tem um pouco de receio, porque você não sabe até quanto de valor você vai considerar que a presença dessa assinatura no líquor. Por exemplo, eu já vi trabalhos mostrando que pessoas que têm apneia do sono podem ter um pouco dessa alteração. E aí o ponto de corte, para você dizer assim, até tanto de beta-amiloide, até tanto de proteína tal, significa que até aqui está normal, daqui para frente está alterado. Então, também esse é o outro ponto que a gente não tem. E aí, por isso que tudo fica meio que obscuro. Envelhecer é o maior ponto de risco
para o desenvolvimento dessas doenças degenerativas. Existe algum, eu disse lá no começo, existe o cérebro de risco. Para mim, o cérebro de risco, eu sinceramente, eu acho lastimável o analfabetismo. Eu fiz um trabalho na restauração, onde eu avaliei cognitivamente alguns pacientes que tinham sofrido aneurisma cerebral, partindo da premissa que eles foram extremamente bem operados, partindo da premissa que eles ficaram muito bem do ponto de vista motor, mas que às vezes eles não conseguiam voltar para a vida deles normal. E que muitas vezes alguns familiares diziam, parece que eu estou convivendo com outra pessoa, porque não se contemplava a avaliação cognitiva na escala desses pacientes, e muitas vezes você diz assim, foi um sucesso a cirurgia, mas o paciente não está bem. E é incrível como o analfabetismo é realmente a maior, a pior das doenças, porque um cérebro que não foi bem estimulado é um cérebro que, para mim, o que eu vejo na prática é o que mais tem possibilidade de desenvolver doença degenerativa. Não tem via de saída, você não tem via de saída, então é muito limitado. Fora o analfabetismo, o próprio envelhecimento. Então, é democrático. Você vai ter, uma vez que você passe pelo processo de envelhecimento, é impossível você não ter essa possibilidade de risco. Existem alguns fatores genéticos que estão sendo estudados, e aí eu queria chamar a atenção. Existe um filme que eu não assisti, mas que todo mundo chegava no consultório um pouco assustado, Para Sempre Alice, que é um filme de uma mulher jovem que descobre que tem a doença de Alzheimer. E nesse filme tem diversos aspectos importantes. O primeiro deles é que ela descobre isso ainda jovem. A doença, o quadro clássico, ela acontece depois dos 70, 80. Você considera 65 para cima, você considera já dentro do próprio contexto esperado. 65 abaixo, você considera uma doença mais que é chamada pré-senil, uma doença em que você não tem uma faixa etária de incidência tão elevada. Mas, fora isso, você pode ter aos 40 e aos 50. E aí entra em ação a forma genética. A forma genética é uma forma de uma incidência muito pequena. Então, frequentemente a gente é abordado. Meu pai teve, minha mãe teve, alguém na minha família teve, eu vou ter. Então, normalmente não. A forma, mesmo que o seu familiar tenha tido, a forma esporádica, que é aquela forma de que alguém vai ser sorteado, não é a forma genética, que inexoravelmente o outro familiar, o descendente, vai ter. E essa forma genética, um dos grandes dados é que ela acontece na paciente muito jovem. E aí, nesse filme, como essa paciente sabia, e aí entra em ação a discussão, que eu já vi meses e mais meses, você deve dar o diagnóstico para o paciente que ele tem doença de Alzheimer. A gente tem capacidade, porque assim, está se desenvolvendo pesquisa para ver se você vai acumular amiloide. Eu não quero saber se eu tenho amiloide acumulado no meu cérebro, eu vou fazer o quê com isso? Então, antes disso, eu preciso cuidar da minha rotina, entendendo que todos os fatores que eu devo prevenir, eles vão prevenir a doença degenerativa. Mas eu acho que eu só devo saber se eu tenho uma doença, caso eu consiga chegar a alguma definição melhor de como evitá-la. Por outro lado, tem um ponto importante. Eu posso fazer disso, organizar, como foi no filme, organizar o que é que eu vou fazer do ponto de vista burocrático, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de qualidade de tempo, como eu vou aproveitar meu tempo, porque meu tempo vai ser reduzido. Então, isso dá uma grande discussão. E fatores ambientais, obesidade, diabetes, eu queria chamar a atenção, diabetes, um dos piores fatores para a doença degenerativa cerebral. Doença vascular, na realidade. Eu brinco que diabetes enferruja o cérebro, ele é muito pior do que a hipertensão. E eu já vi trabalhos mostrando que ele inflama, que a glicose alterada, o metabolismo da glicose alterado, leva à inflamação da micróglia. Então, o cérebro, ele tem lá os neurônios e tem o tapete desses neurônios, né, que vão sustentar, que é a micróglia, a célula da glia, então elas têm uma interferência enorme do metabolismo da glicose e isso pode trazer alteração. Vou passar.
E aí a grande pergunta, pouquíssimos trabalhos a gente tem, isso daria um trabalho maravilhoso. Qual o idoso que você vai ver a virada? O que é que esse idoso tem de fator de risco para você dizer assim, esse idoso que tem diabetes ou o idoso que tem depressão, que também é um outro fator que pode contribuir. Enfim, a gente não tem. Está se buscando saber qual a prevalência de alteração cognitiva no idoso que não leva à demência, da alteração cognitiva que leva. Porque o idoso tem alteração cognitiva, vale salientar, tem que ter cuidado. Ele tem uma latência diminuída, às vezes quem não tem paciência pergunta o nome para algum idoso, ele dá um tempinho para responder. A pessoa já saiu e diz que está esquecido. E aí você perde o tempo dessa latência, quando na realidade ele vai acertar, e é só uma questão de você entender quais são as mudanças dessa velocidade, né, dessa velocidade de processamento do cérebro. Pode passar. Aqui é só para ilustrar, gente, vai ser a doença do século. Então, assim, a quantidade de idosos que serão acometidos e não se sabe por quê, e a gente ainda não tem essa descoberta, é uma questão de epidemia mesmo. Pode passar, e o custo muito elevado. Então, para resumir, para eu entrar no tratamento farmacológico, que eu acho que tem que fazer, mas vamos lá. Eu queria chamar a atenção dessa foto, que a depender, veja, a depender do olhar que você tem, você pode fazer um diagnóstico errado, ou um diagnóstico equivocado, ou um diagnóstico precipitado. Então, fazer o diagnóstico de doença, primeiro ponto, não tenham pressa. Existem diversas condições, diversos fatores associados que podem levar a uma alteração cognitiva, a uma perda da habilidade. A principal delas, a alteração do humor, a principal delas, uma perda. Enfim, então tem que ter um pouco de cuidado, não ter essa pressa, e você tem que ter uma visão ampla, aquilo que eu falei do espectro de uma doença. Senão você vai se localizar só num ponto, tem alteração de memória e não vê o paciente como um todo, e aí você acaba se precipitando e talvez fazendo diagnóstico incompleto. Os critérios diagnósticos que eu tinha falado, os novos critérios, eles consideram, além da memória, outras alterações comportamentais, e isso são chamadas fases doença atípica. Eu queria só chamar a atenção, e aí é onde vai se concentrar, está se concentrando toda a pesquisa, somente nos Estados Unidos tendo criação de comitês em que estão estudando bancos de cérebro, que eu acho que é essa que vai ser a grande descoberta. Eu faço um ambulatório na restauração, mas eu não acho que a gente tem cultura para eu já falar com aqueles pacientes que o nível social e cognitivo é muito baixo. Então, eu digo, meu Deus, eu vou ser conhecida a doutora cérebro, porque se eu chegasse para esses pacientes e já inferisse, olha, quando a doença vai evoluir e se ocorrer para se fazer essa necrópsia, eu tinha certeza que eu ia ser presa, porque eu acho que a gente ainda não tem essa cultura do banco de cérebros como tem lá fora, onde os pacientes têm um racional diferente do nosso. Nós, brasileiros, somos mais emocionais. Então, falar da morte para a gente ainda... Às vezes, quem é que não escuta falar da morte e já faz rabato na madeira? Tu imagina, na restauração, eu chegar para esses pacientes e dizer assim, olha, eu tenho aqui um trabalho de banco de cérebros, e assim, quando seu paciente falecer, eu vou estudar o cérebro dele. Eu vou estar na televisão, doutora come cérebro, né? Vou encardinou. E aí eu queria chamar a atenção que essa fase pré-clínica, então esse é um novo conceito. Em 2010 surgiu esse novo conceito em que você tem uma fase pré-clínica, uma fase prodrômica e você tem a demência. Isso é super importante, porque a fase pré-clínica ela está dentro de um contexto que a gente não atinge. Ela acontece já a partir dos 50 anos. Quando você vem ver e avaliar os sinais e os sintomas, já tem muita doença ocorrendo. Vou passar. Isso é só para ilustrar que na fase pré-clínica você tem uma doença localizada só em um determinado ponto e há exatamente a ampliação, que aí é quando você chega no conceito de demência, já na fase avançada. Então, essas são 3 perguntas que eu faço.
Fase pré-clínica, como eu posso acessar? O futuro é que nos reserva o acesso, porque eu vou ter que ter marcadores que mesmo aqui eu sem sintoma nenhum eu possa fazer e eu tendo a positividade desses marcadores eu começo a me prevenir ou fazer algum tipo de tratamento, porque o acesso é importante para que eu direcione, para evitar e fazer a prevenção, que é o melhor. A fase prodrômica, como eu posso ter certeza? Porque aí eu já tenho um sintoma. E os meus sintomas? Uma depressão pode ser. Uma outra doença, por isso que na realidade é importante que a gente também descarte outros distúrbios metabólicos, tireoide, doença hepática, todas essas doenças não de base não neurológica, extra-sistema nervoso, podem impregnar o cérebro e levar a uma manifestação muito semelhante. Então, eu preciso também fazer um rastreamento para tentar diferenciar. E a fase clínica, que é aquela fase em que você está com o doente na sala. E aí a pergunta, como eu posso tratar? O tratamento já foi falado, os objetivos, eles melhoram a qualidade de vida. E aí tem uma coisa bem importante, não é modificador de doença. Então, quando você está fazendo um tratamento que você não modifica a doença, você tem que ter uma visão muito holística. Não que você não deva ter nos que também modificam, mas é porque você vai ter mais relevância, muito mais nessas outras atuações do que na própria medicação em si. Então, você não muda, você não modifica a doença, você retarda. E aí o tratamento tem que ser multidisciplinar. E uma coisa hoje que a gente chama muita atenção é o cuidador. Existem dois tipos de cuidadores. O cuidador que a família contrata e que tem, alguns são bem formados e podem dar esse suporte, e o cuidador familiar. O cuidador familiar, hoje já se tem, talvez está se vendo até a possibilidade de se criar, inclusive, um diagnóstico para o cuidador familiar. E não, o outro cuidador também não está isento, porque é contagiante, assim, você passar 24 horas, ou 12 horas, ou você conviver com um paciente em que a cognição dele está prejudicada, além da linguagem do afeto que você tem que ter, você acaba se contaminando. Tem uma história muito engraçada que eu tenho uma paciente e ela tem alucinação, ela tem a síndrome do pôr do sol, que é aquela síndrome que quando vai diminuindo a luminosidade existe um distúrbio do comportamento. E aí ela começou a ver um homem de preto e ela foi no consultório com o filho dizendo que estava vendo um homem de preto. Até aí nenhum problema. O problema é porque a cuidadora passou a ver com ela. Então eu digo, podemos também ir para a era do espiritismo. Assim, eu não sei se eu vou conseguir ajudar as duas. Pode passar. E aí o medicamento, já que eu falei que o medicamento ele não é modificador de doença, a medicação tratando só da doença de Alzheimer, eu não estou falando das outras doenças degenerativas, frontotemporal, Lewy, a própria doença vascular, que eu estou me atendo à doença que foi quem primeiro foi descrita, o tratamento sintomático. É preciso ter um entendimento que essas doenças outras, elas têm neurotransmissores envolvidos e são outros tipos de neurotransmissores. E aí vem o primeiro ponto de uma certa incapacidade de a gente tratar. Porque quando eu trato a doença de Alzheimer, eu estou falando de uma doença hipocolinérgica. Eu falei lá no começo que vai haver um depósito de proteína amiloide em locais em que o neurotransmissor ele é produzido. E aí, quando eu tenho menos acetilcolina, eu tenho menos neurotransmissor que produza e que promova essa possibilidade de melhor cognição. Então, ela é considerada uma demência hipocolinérgica. Mas existe a doença frontotemporal, que ela não é hipocolinérgica, ela é serotoninérgica. E aí a gente trata a doença frontotemporal com medicamentos que vão aumentar a acetilcolina. Então, por aí você veja como a gente ainda está inocente no tratamento das doenças degenerativas. E que a gente sabe que tem resposta, porque no final a condição ela vai se ampliando e acaba interferindo. Mas eu só queria chamar a atenção nisso, que a gente, na realidade, está fazendo o tratamento sintomático, só para ilustrar uma sinapse onde você tem a acetilcolina, que é a enzima
que é precursora, e a acetilcolinesterase, que vai quebrar a acetilcolina. Então, por isso que as drogas são inibidoras. Você vai inibir a molécula que quebra a acetilcolina e deixar mais acetilcolina na circulação. Isso é só para ilustrar a quantidade de estudos que foram feitos para ver droga na doença de Alzheimer. Olhem o que é que terminou. 4. Tudo isso aqui caiu por terra, não vingou, e acabamos com 4 medicações, que são as mais utilizadas. Pode passar. Então, o que é que a gente faz, quando a gente faz e como a gente faz? Né, na prática, o uso do tratamento farmacológico. Né? E aí é preciso que a gente entenda que muitas meta-análises demonstram melhorias significativas na cognição desses pacientes. Mas a gente precisa se perguntar, se justifica o custo. Tudo que a gente vai fazer, todo o tratamento que a gente vai propor para um paciente, a gente precisa entender se ele é um tratamento útil ou se ele é um tratamento fútil. Porque ele passa a ser fútil quando a despesa desse tratamento é grande, quando eu imponho para a família uma falsa expectativa, quando eu deixo para o paciente mais efeitos colaterais, e aí você acaba prescrevendo de forma inadequada. Por outro lado, há de se considerar que essas medicações, elas retardam sim. Então, eu volto a dizer que eu ainda tenho o meu uso dessas medicações. Então, na vida real, o que é que a gente dispõe? 3 drogas. A primeira já caiu de uso, que foi a tacrina. A gente tem a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. São 3 drogas anticolinesteráticas. Tem a 4ª que eu falei, que é a memantina, que ela é usada numa fase mais tardia e que ela não é um anticolinesterático. Ela vai atuar em outro tipo de receptor, o glutamatérgico. Vamos lá, 6 perguntas básicas para já a gente terminar. Quando começar? Dose que eu devo usar? Como escolher? Quando trocar? Quando associar a memantina? E a pergunta da aula: quando parar? Não é? Então, na realidade, para começar, eu só queria chamar a atenção de uma coisa. Às vezes você vê a prescrição sendo feita já na dosagem máxima, já no início do diagnóstico. Então, começa devagar e muda devagar. Não há necessidade. Essas medicações, elas têm efeitos colaterais importantes e eu vou mais além. O idoso, a tolerância dele é baixa. Não tenta chegar na dose terapêutica numa rapidez muito grande, porque você pode perder a possibilidade de fazer o tratamento para o seu paciente, entendendo que ele não tolera, mas aí foi a forma inadequada em que você já deixou, numa primeira instância, o contato dessa medicação com o paciente. Então, vai devagar. Queria chamar a atenção que o declínio cognitivo leve, que é o que acontece na maioria dos idosos, eles não têm indicação de fazer tratamento farmacológico. Aí seria só a equipe multidisciplinar mesmo. Qual é a diferença do declínio cognitivo leve para a doença degenerativa na fase leve? Enfim, você tem que usar alguns parâmetros. Então, eu falei que esse paciente ele precisa ser avaliado de uma forma holística, de uma forma geral. E tem três, na realidade, 3 pontos importantes que a gente utiliza. A avaliação cognitiva, incluindo uma escala de depressão. Eu preciso correlacionar a avaliação cognitiva desse paciente com a atividade de vida instrumental e a atividade de vida diária. Qual é a diferença dos dois? A atividade de vida instrumental é a atividade, e aí essa é importante, eu tenho que, inclusive, contextualizar. Eu não posso pedir para um paciente que mora no interior, que não tem contato com o computador, para que ele faça um teste usando o computador. Então, a atividade instrumental são aquelas atividades que eu me utilizo no dia a dia, dos objetos, do que eu aprendi, do meu social. Então, se eu ligo a televisão, hoje ligar a televisão com net, com essas televisões fechadas, tem 3 controles remotos. Nem quem não tem alteração cognitiva consegue. Né? Então, você imagina, você botar uma pessoa lá do interior para tentar ligar os canais. Então, eu digo isso porque é tão interessante. Eu vi uma vez
um médico dando uma palestra dizendo que conversou com o esposo e a esposa e ele estava com demência. Ela disse: o que é que para você era importante resgatar? Aí ele disse: eu queria tanto que ele ligasse a televisão com controle remoto. E aí a terapeuta ocupacional entrou em ação e conseguiram retomar o controle remoto. Então, para você ver que a coisa ela não é pragmática, você tem que situar o que é importante para aquela família, o que é importante para eles. Mas o declínio cognitivo leve, você não tem alteração de atividade instrumental. A atividade instrumental, eu pago minha conta no banco, eu ligo meu celular, eu ligo a televisão, eu tomo os meus remédios sem precisar de ajuda, eu escolho a minha comida. Atividade de vida diária, meu autocuidado. Eu me visto, eu tenho controle de esfíncter urinário, eu tenho controle de esfíncter anal, eu tenho capacidade de me locomover. Então, lógico que na demência mais avançada, quem vai embora primeiro, na fase avançada, o autocuidado está bem comprometido, né? Pode passar. Essa eu não vou me ater, são as doses e as medicações. Eu só queria chamar a atenção que a rivastigmina, ela tem uma disponibilidade que é o PET, e isso ajuda a diminuir os efeitos colaterais, e todos eles você tem que tentar chegar na dose terapêutica, porque se você não chegar na dose terapêutica, você não está fazendo muita coisa. Os efeitos adversos mais comuns são os gastos intestinais, e eu gostaria de lembrar que eles podem levar a alteração cardiológica, bradicardia e síncope. Não é tão comum, mas é importante que ao prescrever um anticolinesterático, você procure saber se esse paciente tem alguma arritmia. Não é uma contraindicação formal, mas eles podem levar a alteração da frequência cardíaca e em bloqueios. Pacientes que têm bloqueio atrioventricular, esses você tem que ter uma precaução maior. E aí a pergunta, quando é que eu vou parar? Eu comecei. Quando eu vou parar, né? Como eu vou me comportar uma vez que eu prescrevo o remédio, que a família tem uma expectativa, que algumas pessoas têm a cultura de que o remédio é quem trata. Quando eu vou me comportar no consultório, quando eu vou conversar com essa família para parar a medicação, que para eles parece ser um alento. Eu queria só chamar a atenção que a gente não pode focar no modelo médico apenas, ou seja, no que está baseado em evidência, os trabalhos que saíram, as drogas que estão aí, a dosagem, mas a gente também tem que fazer a abordagem centrada na pessoa, individualiza aquela pessoa, e a quem vai te dar a maior e melhor das respostas é o cuidador. Eu tenho um exemplo bem interessante, que essa paciente eu comecei e ele não respondia muito bem, eu me guiando pelo mini exame do estado mental. E aí a esposa dele assistindo televisão com ele aos domingos, ele começou a ter ciúme de Faustão. Ele dizia que Faustão olhava para ela, que isso é uma alteração neuropsiquiátrica, que é uma paramnésia reduplicativa ou erros de identificação. Não é bem uma paramnésia reduplicativa, porque na reduplicativa você coloca você acha que a outra pessoa, e ele fez isso também com ela, ele achava que ela era a irmã. Mas, enfim, quando eu me guio pelo mini exame do estado mental, que é um dos pontos em que você diz assim, eu tenho que usar um parâmetro para eu entender se a minha droga está funcionando. E aí você começa a fazer o mini exame do estado mental para ver se houve queda na pontuação ou se, além de não ter tido melhora, você vai ver se ele não teve melhora ou então ele está tendo queda. Se eu uso o mini exame do estado mental, eu não estou usando a cognição social dele, eu estou usando meramente aquela memória, aquela conta. E hoje a gente leva em consideração uma coisa chamada cognição social. E isso vem com uma força. O que é a cognição social? É você ter, dentro do contexto desse paciente, atividades que fogem aquelas regras de cálculo, de lista verbal de palavras, de uma conta, mas é a atividade do chá que ela toma, é a atividade dela participar de um aniversário, é a atividade dela estar dentro de um conto, de assistir televisão. Então, quando você tem ainda essa resposta, para mim, é a melhor resposta. E quem dá essa resposta para você é o cuidador e é o familiar. Doutora, ela melhorou. Nesse caso desse paciente, eu fiz o exame do estado mental e não tinha melhora. E aí eu perguntei a ela, como é que está a televisão? Não, está ótimo, não estamos mais brigando com o Faustão. E era eu que ia brigar com o Faustão, eu não tirei.
Porque, veja, melhorou, ela passou a não mais ter ciúme de Faustão, e aí consegue assistir a televisão. Então, veja como não é matemático. Eu vou tirar a medicação desse paciente porque o mini exame do estado mental não está me dando a resposta que eu queria ter. Então, essa sensibilidade você precisa ter. E aí, eu coloquei ali no slide anterior que parte também da crença de cada um em relação ao que é a vida. O que é que a gente quer para a vida? O que é o conceito de vida para você? Eu vejo famílias com pacientes em estágios avançados que eles querem que internem UTI, que eles querem que faça traqueostomia, e a gente vai tentar, de alguma forma, mostrar para eles que não tem um valor, mas você não pode também ir adiante, porque para eles fere o princípio deles. Então, eu não posso também impor que essa verdade, que esse conceito que eu tenho, de certa forma, não coincidindo com o conceito do familiar, a gente tem que tentar, da melhor forma possível, tentar mostrar para eles a inefetividade do tratamento. E aí vem a questão da morte, que é pouco falada no nosso país, de que não se trata da morte. A gente foi formado para fazer diagnóstico, a gente foi formado para dar vida. Então, hoje já se fala em cuidados paliativos de como você tentar chegar nessa melhor morte sem tanto sofrimento. Eu queria só chamar a atenção que quando a gente vai fazer a escolha, né, de parar, tem na mitologia grega, essa deusa se apaixonou, a maldição de Titono. Ela se apaixonou por ele e ela queria que ele ficasse imortal. E aí ela pediu para Zeus que deixasse ele imortal. Só quando ela pediu para Zeus que deixasse ele imortal, ela esqueceu de pedir para que ele ficasse jovem. Então ele ficou imortal e sem utilidade. E aí é a grande relação que a gente faz, que é a reflexão. Até onde você trata a doença degenerativa, e essa é a melhor resposta para você dizer aonde eu devo parar. Até onde vai o significado de estar vivo. Muitas vezes, mesmo sem nenhuma outra função, o controle da televisão é estar vivo. Mas às vezes não, então vai de cada pessoa, de cada conceito, de cada crença. Então é muito importante que exista essa conversa. Como ele era, o que ele queria quando ele não tinha a doença degenerativa, o que é que ele pedia para ele, o que é que ele tinha de consideração para ele em relação à vida dele. Hoje a gente já vai poder falar sobre isso, porque a gente já vai deixar a nossa forma, né, de entendimento do que a gente quer da vida, mas os nossos pais, os nossos avós, não. E aí a gente vai resolver por eles. E a gente só pode resolver por eles baseado no que eles passaram pela vida e o que conceitos eles deixaram para a gente. E aí a gente precisa se perguntar até onde vale a vida. Esse não é uma resposta universal. Por isso que parar a medicação, ela não é um conceito universal. Precisa ter muito cuidado, entendendo que muitas vezes ela está fora de contexto e que ela deve ser tirada assim. Quando tem mais efeitos colaterais, quando o paciente está acamado, o paciente está confinado, dá mais efeitos, e você vai conversar com calma com essa família, mas precisa ir na linha dessa sintonia. Pode passar. Para terminar, o melhor momento de retirada dos anticolinesteráticos ou a avaliação do mini exame do estado mental, eu já dei meu depoimento. Passa o próximo. Só para dizer que existe esse relatório foi criado na Inglaterra, um departamento para tentar buscar menos custos, porque eram medicações extremamente caras, e aí eles começaram a pensar, como é que eu faço para tirar? Então, eles têm feito avaliações de queda de tanto do exame, então tem umas regras, mas que você contextualiza. Como eu faço? Exatamente isso que eu falei para vocês. Eu contextualizo, eu converso com a família, eu faço reunião de família, eu busco saber como era aquele paciente, o que é que ele queria para ele. Outro dia eu conversei com uma família e eu perguntei, né, eu tenho uma paciente em que a filha está extremamente resistente, ela é médica, a mãe está numa fase bem avançada e eu perguntei para ela, o que é que ela dizia para você, o que é que ela achava da vida, o que é que ela queria. Mas assim, a gente sente a dificuldade que ela tem dela resolver dessa perda e aí tem que se ir devagar. Mas eu
na realidade, quando a paciente está usando medicação e o comportamento está estável, eu tento, quando a família não está muito, eu tento não tirar. Entendendo que eu tento não tirar a memantina, o anticolinesterase, sempre eu procuro tirar porque ele dá mais efeitos colaterais. Se eu tenho contato com um paciente grave, já na fase grave, eu não começo. Mas eu gostaria de enfatizar que tem trabalhos mostrando que essas medicações atuam em distúrbios neuropsiquiátricos. Então, cuidado para não achar que a indicação dessa medicação ela é meramente só para a cognição. Ela também tem interferência no comportamento. Daí, a corrente que usa ou que não tira, ela está realmente respaldada nisso. Então, muitas vezes eu já tentei tirar e o cuidador chegou dizendo que a paciente desorientou e piorou. Eu voltei. Entende? Então, isso é tudo uma questão de sensibilidade e como você vai fazer no dia a dia. Era isso, gente. Obrigada. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora um pouquinho de tempo para as discussões. Eu queria convidar a doutora Mirela Ribeiro para coordenar a mesa de discussão e também os palestrantes. Doutor Henrique Ribeiro, por favor, doutora Janaína Rocha e doutora Silvana Sobreira. E aí, quem tiver alguma dúvida, a gente pode estar abrindo a mesa. Doutora Mirela Silvana, tá? Já que eu comando todo mundo do show do Legião, cantar lá para ver se a gente lembra das letras. É o primeiro teste cognitivo, eu tô brincando. Que tá com o junto de Henrique ali dizendo que a gente ia fazer o teste da gente para ver se estava bem lembrado ou não. Na verdade, é um grande prazer estar aqui hoje. Né? O tema, desde que a Alberta era estudante, a gente conversava sobre cuidado paliativo na psiquiatria e a minha mente abriu para as questões não só cognitivas, mas também para transtornos psiquiátricos e acho que os 3 palestrantes de hoje foram brilhantes, né? No sentido que Henrique trouxe para a gente toda a contextualização filosófica que embasa a terminalidade e Silvana e Janaína estão aqui às vezes dizendo que uma vão pedir perdão para a outra e na verdade eu acho que estava falando que ajustem o seu papel importante nesse momento e o que eu acho que o que a Janaína estava falando era da questão, não sei se ficou claro para todo mundo, mas do uso do antipsicótico para controle de comportamento, né? E Silvana agora contextualiza no final que a gente usa o anticolinesterase a princípio para a questão da memória, mas ele também parece ter influência no comportamento, né? Apesar de muitas drogas utilizadas, são 4 que a gente tem para utilizar, então fica aí ao nosso alcance e tentar organizar tudo isso. E ao final vai ter gente angustiada e querendo perguntar sobre quando fazer os rastreios. E aí acho que a gente vai ter que contextualizar isso. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Se não tiver, eu já tenho umas 3 ou 4 aqui para a mesa. Ok? Alberto, desculpa pessoal, Alberto Peruquita, às vezes eu esqueci, para avisar que Henrique, que era um outro palestrante que vinha falar com a gente hoje à noite, teve um problema de família, a avó dele faleceu e ele não pôde estar aqui com a gente. Essa aí só para justificar. Querem perguntar? Ninguém? Eu quero fazer uma pergunta para a Jana em relação à questão da organização da rotina. Quando uma família diz para você que não está conseguindo organizar a rotina de todo jeito, isso é um problema da família que não consegue fazer a rotina ou porque às vezes a gente quer fazer uma rotina muito enquadradinha de horários e eu quero tentar sugerir para essa família? A rotina é algo que dá pano para manga, né? Porque muitas pessoas pensam algo bem simples. Mas quando a gente fala em rotina, principalmente no idoso, a gente fala como um método, né? Uma estratégia para a gente tentar organizar e minimizar alguns impactos da doença. Então não é aquela rotina militar, né? Então pontualmente às 7 horas o alarme vai tocar. Mas a gente coloca alguns horários máximos, né? Então a gente considera, até 8h30 é um horário bom para estar se acordando. Mas ele teve uma noite ruim, tudo bem. Acorda até as 8h30, inicia o dia,
né? Toma café, toma os remédios, toma banho. E nada impede depois que ele volte a tirar o cochilo, já que a noite não foi, né, revigorante. Mas é saber que é importante ter uma sequência lógica para esse dia a dia. Não necessariamente com horários fixos e rígidos, né? Porque se falando de idosos, e principalmente com demência, a gente tem que ter flexibilidade. Então é tudo muito moldável, né? Até porque tem muitos horários para físio, para TO, para fono, para ir ao retorno com o médico. E isso nem sempre vai estar, né, tão específico, tão certinho, né, no cronograma desse indivíduo. Então é a gente tentar organizar de uma forma simples e prática, fazendo com que aquele indivíduo ele tenha um leque de atividades direcionadas, né, que vão estar dando suporte e estímulos frequentes, né? Então não é só o se alimentar, o tomar banho, tomar as medicações. É o que a gente pode usar de atividades extras para estar estimulando esse indivíduo no seu dia a dia. Então é tudo muito flexível, é tudo bem moldável, de acordo com a necessidade e demanda daquele indivíduo diariamente. Agora para vocês dois, uma pergunta. Tem pergunta atrás? Boa noite, gente. Na verdade, não é uma pergunta, eu só queria compartilhar, né, com o Janaína. Meu nome é Karine, eu sou terapeuta ocupacional e atualmente trabalho na saúde mental. E assim, como foi falado, né, anteriormente, essa questão da estruturação da rotina, né? Eu estou acompanhando agora um caso, o quanto é importante contextualizar, né, de uma idosa que viveu a vida toda em situação de rua, né? E por ela ter transtorno mental, não tem demência, ela tem um transtorno mental. Ela foi institucionalizada, né? Então eu estou acompanhando ela. E a minha grande discussão com a equipe porque ela foi institucionalizada via Ministério Público, alegando que ela tinha risco de morrer ou matar alguém, né? E que é um medo que permeia quem tem transtorno mental, né? E aí, assim, ela começou a perder peso, ela está hipoativa, ela não tem mais vontade de nada. E as pessoas não vão... Aí começou agora. É hospital, é exame, é sendo furada, né? E assim, uma questão que eu trago muito na equipe gente, o que é que... Porque as pessoas... Mas ela vai morrer na rua, né? E ela diz, eu estou morrendo aqui dentro, né? E aí a gente começa a entrar. Qual é a rotina que quer ser estruturada, né? Essa vontade de estruturar essa rotina para ela é parte de quem? Do Ministério Público, né? Da população, e estão ignorando o desejo dela enquanto sujeito. Então, como foi muito bem falado, né? A gente vê muito isso na saúde mental, essa violação da autonomia do sujeito, né? E a gente precisa escutar ele, e ela fala melhor do que todos os profissionais. Então, assim, eu estou no movimento com a equipe primeiro de sensibilizar essa equipe o quanto eles estão sendo iatrogênicos, né? Para poder respeitar, porque ela disse, se eu morrer na rua, eu morro feliz, né? E aí eu questiono às vezes a equipe, eu digo, gente, vocês estão antecipando a morte dela, deixa ela viver, o que não quer dizer que não há cuidado não, né? A gente tem os cuidados, a população em situação de rua. Então as pessoas querem, muitas vezes espera da minha parte enquanto TO, que eu estruture uma rotina dentro de um padrão, né, que é o comum nosso. A pessoa que está em população de rua, por exemplo, ela muitas vezes alterna o dormir, né? Então, uns dormem, outros ficam acordados. Então, tem uns que dormem durante o dia. Aí ela dorme durante o dia e querem que ela altere totalmente o padrão de sono dela, né? Então, essa questão de estruturação da rotina, ela precisa ser contextualizada, né? Ela precisa ser olhada. E isso muitas vezes é violado na saúde mental. E eu queria, inclusive, parabenizar. Eu fiquei assim, né? Porque eu fiz a residência em cuidados paliativos, né? E agora terminei a de saúde mental. Então, assim, para mim foi fantástico um debate como esse. Obrigada.
Excelente, Karine. É exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer para o pessoal aqui na mesa, que às vezes a gente fala de tomada de decisão, né? E às vezes tem grandes decisões e pequenas decisões. E também, por outro lado, quem é que está tomando essa decisão? Então, às vezes o paciente com demência pode sim tomar algumas decisões, né? Um paciente com transtorno mental também pode tomar algumas decisões. Aí, quais decisões? Qual é o olhar? A minha pergunta para vocês seria nesse sentido, né? Quem é essa pessoa? Quais os transtornos? O que é que pode me limitar a tomar a decisão? Né? O que é que eu tenho que conversar com a família e dizer, não, isso aqui faz parte dele tomar essa decisão, né? Eu queria para vocês comentarem e vai ter mais uma pergunta depois, bem Alberto. Mirela, só para complementar, Patrícia, isso aí, qual o momento da curatela? Você complementaria com pergunta? Bom, você tem que primeiro ver qual é a fase que o paciente está. Existe uma polêmica que ainda não está muito bem, e vai muito de cada pessoa em consultório, que é o fato de você dar o diagnóstico para o paciente. Eu converso com a família, porque muitas vezes os familiares também têm uma atitude que não ajuda, não pode dizer, não pode fazer, e aí você não pode instituir um tratamento para um paciente que vai ter algumas limitações. Eu vou dizer um ponto que é extremamente difícil, a direção. Então, os pacientes, alguns querem continuar dirigindo e não conseguem entender o risco se você vai, às vezes, pedir para diminuir essa direção. Normalmente eu faço assim, fase leve, que a gente sabe que ele vai precisar mais de uma supervisão, eu converso com a família, procuro saber como era o paciente no sentido antes do diagnóstico, se ele era um paciente que dizia e que conversava em casa que tudo queria saber. Eu não minto para o paciente, eu omito. É diferente, assim, quando eu vou dar o resultado da avaliação cognitiva, eu falo de fragilidades e às vezes eu combino com os familiares e o nome fica estigmatizado. Então a gente fala assim, vamos fazer um planejamento, porque teu cérebro não está funcionando tão bem. Quando eles me perguntam, e a grande maioria não pergunta, eles negam, assim, eles não ficam querendo saber por que não está funcionando bem, mas eles entram no planejamento, sim. Então a gente faz o planejamento agora mesmo. Eu estou com um senhor, que é o pai de uma médica, e que chegou e a gente percebe, e o planejamento vamos tentar ver se a gente minimiza o trabalho dele, porque ele trabalha na parte financeira da empresa, mas a gente não vai tirar. Então, junto com a TO, junto com a atividade física, e ele entendendo que ele está num momento frágil. E aí a gente vai fazendo esse planejamento. A questão é financeira, muitas vezes. Então, são pacientes que às vezes precisam decidir a quem, dentro de um contexto que eles tenham, a quem eles vão direcionar as responsabilidades. Então, na grande maioria, quando eles chegam, eles já não estão nessa atividade. E a grande maioria das famílias, na minha experiência no consultório, elas não querem que se fale do nome da doença. Então, eu falo geralmente de, assim, alteração cognitiva. Eles têm o entendimento, mas, assim, a doença de Alzheimer. Tem uma paciente minha que diz assim, eu quero saber. Então, essa, eu sentei e conversei. Eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, assim, eu já refleti. Como é que você se comportaria? Eu acho que a gente vive movido pela esperança. Como você se comportaria ao receber um diagnóstico de um médico dizendo que aquela doença não teria cura e que você iria, óbvio, ninguém vai dizer assim, né? Mas assim, do ponto de vista prático, a gente já falou sobre isso, tem questões legais que precisam ser direcionadas, mas do ponto de vista emocional, eu acho que perde um pouco da possibilidade da luta. E a gente ainda não tem. Eu tenho alguns pacientes que geneticamente a gente coloca todo mundo num cesto de fruta, mas as frutas são diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma paciente que está há 10 anos e ela não saiu da fase leve. Então, veja que coisa bacana. Ela consegue manter as atividades dela, ela consegue pegar o transporte público dela, ela consegue ir no banco. Algumas outras coisas ela faz sob supervisão. Será que se essa paciente soubesse que ela está diante de uma doença degenerativa que não tem cura e que pode evoluir para involução,
ela teria, esse é um ponto de discussão, eu não sei. Em contrapartida, eu percebo em oncologia. Eu tenho uma paciente que tem um câncer de mama e em comum acordo a gente decidiu não tratar. O câncer não evoluiu para canto nenhum. Porque eu acho que, pelo fato, ela já está numa fase moderada. Então, pelo fato dela não ter a consciência da doença, então isso interfere. Agora, eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que conversar, não tem que dizer, é tudo como você vai dizer. É aquela coisa da comunicação da má notícia. Como você se senta, como você exerce a empatia com o doente, como você se preocupa com ele, como você está disponível para ajudá-lo. Eu não tenho feito com a forma pragmática. Você está com a doença de Alzheimer. Eu prefiro falar de que a do cérebro saiu do normal, que ele não está envelhecendo tão bem e que esse cérebro precisa ser cuidado. Eu me limito a isso. Se o paciente me pergunta, nunca ninguém me perguntou. Se ele me perguntar, eu vou falar. E todos eles entram na rotina e todos eles entram na questão da reabilitação. Mas é uma coisa a se pensar. Você às vezes vai para aulas, tem nos congressos debates. Deve ser dito, não deve ser dito. Né? E assim, guardando a proporção do direito e do dever do médico, do direito do paciente e do dever do médico de relatar quais são as limitações que ele tem. Porque, repito, do ponto de vista legal, isso precisa ser feito. Mas eu não adoto o nome, eu acho que ainda é muito estigmatizado, é muito sofrimento. Eu pensei já, veja, você não tem uma medicação, não tem uma cura, porque até o câncer, que é uma doença estigmatizada, mas você tem tratamento, você vai adiante. Eu acho que a gente acaba fechando assim, a possibilidade da melhor e da maior coisa da vida, que é a esperança. Não sei. É a minha forma de adotar. A pergunta é o momento, ou qual o momento mais indicado para o momento da família em relação à curatela. Então, o momento da curatela que você vai acompanhando cognitivamente. Então, eu faço avaliação cognitiva e atividade de vida diária e atividade de vida instrumental. Enquanto o paciente consegue dar conta, eu peço para ir sob supervisão. E aí, normalmente, eu faço um relatório para o gerente do banco. A gente não tira todas as atividades, mas ele fica sob uma supervisão até com o gerente do banco. A família tenta supervisionar, mesmo que à distância. E o momento da curatela é quando ele tem uma queda cognitiva, que a função executiva, ele não consegue mais julgar o valor do dinheiro. Eu tive uma paciente que ela entrou numa loja e ela comprou num dia, ela foi fazer compras e ela comprou num dia de roupa 40 mil reais. O marido quase que enlouquece. Então você imagina, função executiva, logo frontal. O sonho, né? O julgamento dela foi embora. Então você não vai precisar deixar isso. Você vai ouvindo o que a família, que o terapeuta ocupacional vai lhe dizendo, vai lhe passando o relatório. Então eles começam a se atrapalhar demais. Não tem um assunto, não contextualiza na mesa de jantar a conversa. Não consegue assistir o Jornal Nacional e começar a falar do que é que aconteceu. Não consegue ler um jornal e discutir uma notícia. Então, e às vezes do ponto de vista motor estão ótimos. Então essa é a hora. E aí você tem que realmente indicar para a família e vai. Mas na fase leve ou no início da fase moderada, não precisa. Você faz sob supervisão. Limita-se a questão de não deixar ele tomar atitudes financeiras importantes sem supervisão. Mas você vai acompanhando. É atividade de vida diária, atividade instrumental e reavaliação cognitiva. Junto com a terapeuta ocupacional, junto com a fono, junto com a psicóloga. É uma equipe multidisciplinar. Vida real que você consegue, nem sempre. Porque nem sempre todos os convênios liberam essa equipe multidisciplinar. Nem sempre o paciente tem condição financeira de estar com a equipe multidisciplinar. Então isso tudo é muito bonitinho, mas na prática você vai ter que ir fazendo seus métodos. E aí um profissional desse consegue, junto com você, na grande maioria, o terapeuta ocupacional. Porque às vezes o neuropsicólogo também consegue dar uma ajudada. O ideal é que tenha todo mundo junto, né? Mas no dia a dia eu acho que é uma experiência bem difícil
Eu digo assim, eu estou olhando para o futuro. Eu vou no ambulatório da restauração e os meus vovôs, quando chegam lá, aí tem um que chora, não sabe mais nem porque está chorando, mas aí quando me vê lá e tem o nosso ambulatório, então eu fico olhando assim a possibilidade, o quanto impotente a gente é, o quanto a gente às vezes perde tempo, porque você fica à deriva, você olha, é incrível, assim, seu cérebro vai embora, você está ali funcionando e nada mais funciona. Então você precisa literalmente do olhar, do respeito do outro. E é você olhar para um futuro e dizer assim, você pode passar nesse túnel aí, eu quero passar ao largo, mas você pode passar nesse túnel aí. Então eu acho que você falar sobre isso com um paciente mais jovem, que tem uma doença degenerativa, já dizer, porque não há quem não vá perguntar. E você vai buscar todas as fases e saber que você vai chegar lá no final, nesse final do túnel, assim, eu não sei se as pessoas estão preparadas, é um ponto realmente polêmico. Mas eu minimizo, eu não minto de forma nenhuma, eu omito. Agora, eu vou fazendo à medida que o paciente vai me perguntando. Se ele tem gás para me perguntar, ele vai me perguntar e aí eu vou devolvendo a resposta. Nunca nenhum me perguntou. Não, assim, primeiro queria agradecer a sua fala, Karine, e as apresentações foram excelentes, assim, aprendi bastante, foi muito bom. Assim, eu vou falar um pouco da perspectiva psiquiátrica, né, e tentando restringir os cuidados paliativos, porque uma discussão é autonomia e competência para tomada de decisão, interdição no aspecto forense, da psiquiatria forense para transtornos psiquiátricos no geral. Outra coisa é no cuidado paliativo. Uma situação em cuidados paliativos que é muito comum, muitas vezes o psiquiatra ser chamado para avaliar a competência, é a recusa de tratamento. O paciente não quer fazer tratamento, ele chama para você avaliar se ele é capaz para tomar essa decisão. E aí é um campo de discussão muito interessante que a gente pode entrar, né? Então, por exemplo, semanalmente, uma vez por semana, pelo menos, chega um caso que eu atendo de um paciente suicida, às vezes com planejamento estruturado, já é uma coisa mais determinada a se matar, mas que chega no consultório, está eventualmente deprimido, ou tem um transtorno de personalidade, e aí você fala, eu interno essa pessoa involuntariamente, né? E aí, em nome da beneficência de garantir a vida dela, eu vou privá-la da autonomia, é uma balança. Ou eu vou garantir a autonomia, mas correndo o risco dessa pessoa se matar. Então, dentro da psiquiatria, assim, um professor da psiquiatria forense lá no fórum, ele fala que a psiquiatria é forense. E a todo momento você está nessa balança, de tentar assegurar a autonomia e ao mesmo tempo proteger o paciente. Porque ao mesmo tempo você dá autonomia para uma pessoa que está determinada e vai se tirar a própria vida de uma maneira traumática, né? A autonomia é essa, né? Como é que fica o nosso papel. Então, são situações delicadas. O que a gente vê, inclusive na literatura, é muito comum, por exemplo, esse paciente que está com câncer, paciente com câncer avançado, PPS, que é um índice prognóstico ruim, 20, tem dias de vida provavelmente, ele se recusa a continuar recebendo quimioterapia e a fazer hemodiálise. Aí, geralmente, se a gente perguntar para vocês, né, alguém aqui acha que vai se opor a essa decisão do paciente? Raramente alguém fala, então vou me opor, talvez ele seja incapaz. Mas, de repente, vão achar que ele é incapaz. Né? Mas, de toda maneira, tem essa decisão. O paciente nesse estado, o paciente tem terminalidade, quase processo ativo de morte, tem dias de vida, ele recusa o tratamento. Aí, geralmente, a equipe consente, fala, não, tudo bem, né? Vamos respeitar a autonomia do paciente. Aí, esse mesmo paciente, no dia seguinte, fala, eu quero que você me dê um remédio para me matar. E aí, numa situação como essa, a régua para avaliar a competência parece que fica maior. Não, agora, não se se mata. O desfecho é o mesmo, é morrer. Só que por incluir um método ativo de morte, de repente a gente tem que aumentar a régua para ver competência do mesmo paciente. E o que eu vejo é que quando o paciente toma uma decisão diferente do que a equipe quer, aí ele questiona a competência. E outra, se esse mesmo paciente falar assim, não, eu quero fazer diálise, quero continuar aqui, alguém ia questionar a competência? Ah, mas será que ele é competente para aceitar o tratamento? Não, para recusar, questiona. Então, essa é uma discussão interessante que a gente tem que fazer. E assim, a competência ela é presumida, até que se tenha evidência que o paciente tem algum comprometimento.
Existem instrumentos para avaliação de competência, tá, que são utilizados, e de maneira geral eles avaliam a capacidade que o paciente tem para manifestar o desejo dele, a vontade dele, a capacidade que esse paciente tem para compreender as informações relevantes à decisão. Então, quais são as consequências de eu aceitar a diálise e fazer aquilo? Quais são as consequências de eu recusar a diálise e não fazer aquilo? Manipular racionalmente essas informações. E se o paciente tem essa condição, a competência está assegurada. O que a gente vê e que é comum é questões contratransferenciais. Então, assim, o paciente tem, se ele quer uma coisa que é contrária ao que eu penso, aos meus valores, então eu vou questionar a competência. E isso é até perigoso, né? Tem um psiquiatra espanhol, que é o Diego Gracia, que ele tem um modelo de deliberação moral que é utilizado para decisões complexas. E tem a ver com os valores que estão em jogo nas decisões. E é uma coisa que a gente utiliza, muitas vezes, nesses mecanismos, nessas tomadas de decisões complexas. Ou a gente vai colegiar a decisão com o comitê de ética, discutir com a equipe multi, mas, de certa maneira, os pacientes psiquiátricos ficam vulneráveis. São pessoas que têm diagnóstico psiquiátrico, já é incapaz, já nem discutem mais com eles tomadas de decisão, não vão falar com a família, tiram da jogada. Mesmo pacientes estáveis. Mas vai descompensar, é comum a gente ouvir isso. Então, ele é mais a importância maior da gente assegurar e garantir que esses pacientes tenham a autonomia garantida, né, para não descompensar e para garantir dignidade. E a gente vê em contrapartida outros países do mundo, como Bélgica, Holanda, fazendo eutanásia psiquiátrica. Eles consideram pacientes deprimidos por ideação suicida, determinados a se matar, onde os médicos matam essas pessoas. Assim, entendendo que eles têm autonomia para escolher morrer, assim, deprimidos. Então, são situações absolutamente complexas, são situações que têm vários problemas éticos, questões culturais, jurídicas envolvidas, mas a nós, profissionais de saúde, né, é uma grande discussão, a meu ver, um grande absurdo. Paciente que até determinado ponto você está trabalhando para garantir a vida dele, tratar uma possível depressão com ideação suicida, e no momento que você vai partir para matá-lo, você é quase que inconcebível. E não tem um corte. Você pega uma depressão leve e moderada, né, diferente de uma depressão psicótica. Não tem um corte. A partir daqui a gente interna involuntário e tira autonomia. É algo de se fazer junto com o doente, trazer a família para perto do paciente. Né, e é difícil, são casos assim, como eu disse, uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana tem um caso dessa dificuldade. E aí você fica nessa balança, né, nessa linha da navalha, e o vínculo seguro, né, avaliar a competência, propor uma esperança, como você falou, de, olha, isso é possível, porque no caso das doenças psiquiátricas isso é reversível, diferente dos transtornos neurodegenerativos, né? Mas tem transtornos psiquiátricos refratários. Né? É uma discussão que talvez acho que amanhã a gente consegue falar um pouco mais. Eu acho que isso que você falou é super importante, porque eu já vi uma discussão exatamente falando que às vezes a família resolve de forma diferente que o paciente iria resolver. Então você tem que ter um cuidado de não interferir, porque senão você acaba interferindo com os seus valores, a família interferindo com os valores dela, e a principal pessoa, que é o paciente, ele acaba não definindo. Na neurologia isso é bem difícil, vou dizer por quê. Numa fase leve, você começa a conversar com o paciente isso, mas os pacientes geralmente eles negam a possibilidade de, assim, eles acham que vão conseguir dar conta. E aí, numa fase leve, você não vai deixar o paciente sem trabalhar, pelo contrário, a terapia ocupacional aí em todas as fases. Vocês são importantes assim em todas as fases, mas a gente consegue adiar esse avançar da doença em algumas pessoas. E você não está nessa fase preocupado com isso, exceto da personalidade sua. Tem alguém que é mais organizado e vai dizer assim, olha, eu estou me tratando, minha memória não está tão boa, eu vou logo me organizar. E a gente até dá um toque. Sim, eu tento dizer no consultório, não dessa forma muito dura, mas eu tento dizer, olha, vá organizando, veja como é que faz, e assim, quantos filhos o senhor tem, qual a possibilidade. Então, eu tento conversar. Mas a dinâmica familiar é muito difícil. E aí o paciente passa por uma fase de confusão mental. E aí quem entra em ação é a família. E você muitas vezes, então isso é tão difícil, porque em oncologia, ou na própria depressão,
a cognição está preservada. O julgamento está preservado, a não ser que seja uma depressão muito grave. Você tem um humor alterado, mas você não tem um julgamento da situação alterada. No câncer, você tem um julgamento para você dizer assim, olha, eu não quero. Eu vi uma entrevista recente de um paciente na Globo News, que teve um câncer em São Paulo, um escritor, um cineasta, e ele condenou veementemente ele ter entrado, foi num desses hospitais de São Paulo, em que ele disse que não se conversou com ele e que ele já de repente ele estava no meio de um tratamento dificílimo para o câncer e que ele precisava saber quais os efeitos colaterais, até onde podia ir, qual a perspectiva de melhora. Então, assim, isso fica um pouco diferente na neurologia. A gente não tem essa dinâmica de dizer assim, olha, você vai melhorar tanto, ou você tem essa possibilidade, e aí você, se você for realmente ser núcleo, você não vai melhorar nada. Só fazer uma adendo, acho que assim, capacidade para tomada de decisão não é algo estanque. Não existe a capacidade preservada para tomar decisão. Qual decisão? Uma decisão específica. Você faz uma avaliação para aquela específica decisão que você vai tomar. Do ponto de vista cognitivo, então, depressões, pacientes com transtornos depressivos, eles podem ter prejuízo cognitivo. Se você fizer um teste neuropsicológico com o paciente deprimido, ele vai estar falso positivo. Aí você vai falar, bom, quem pode fazer um ajuizamento distorcido da realidade? Aquele pessimismo, uma visão distorcida, uma distorção cognitiva pela depressão. E aí você trata, e tem estudo mostrando que o paciente que recusa tratamento tende a estar deprimido. Você trata a depressão, eles tendem a mudar a decisão com relação ao tratamento. É óbvio que aí tem essa discussão. Você pega um cara com câncer avançado, que de repente está com uma depressão, não quer tomar antidepressivo, você vai amarrar, fazer um tratamento involuntário, ECT. Aí vem um dos aspectos do cuidado paliativo, que é a proporcionalidade. Vai envolver valores nossos, do paciente, da família, da equipe. Isso precisa estar alinhado, claro, na tomada de decisão. Muitas vezes a gente colegia essas decisões difíceis, sobe para o comitê de ética, parecer para o comitê, parecer no conselho. Tem casos extremamente difíceis. A gente às vezes precisa disso. Minha gente, eu vou precisar pedir desculpa por conta da hora. E o prédio precisa fechar. Mas se deixar, a gente vai passar a noite aqui conversando, né? É um tema tão palpitante, tão importante aí para o dia dos nossos doentes e nosso próprio futuro também. Não é? Eu quero fazer uma pergunta rápida para a doutora Silvana. Ela falou na questão de saber parar, na hora de parar. E a hora de saber de não começar. Por exemplo, a família da gente é uma versão assim, Highlander, geralmente o pessoal chega aos 100 anos. E minha mãe, ela tem 97 anos, ela fala o seguinte, que ela não quer começar nada, depois que ela não possa manter nenhuma capacidade. E ela tem um certo senso crítico ainda, só tem um problema de mobilidade. Resultado, o que a senhora acha de nem começar com uma idade dessa? Na realidade, como ela já tem a ideia dela, e quando a gente está falando de um tratamento que não é tão efetivo, o tratamento em si ele não é modificador de doença. Então é mais fácil você ficar do lado do paciente que não quer tratar, porque o tratamento multidisciplinar ele é tão eficaz, ele vai na mesma linha de possibilidades de manutenção dessa cognição. Eu tento ver, mas vamos tentar o mais natural, porque tem alguns ou não, mas eu tendo a respeitar, principalmente a depender da idade. No paciente mais jovem, que tem mais um tempo de evolução de doença, se a gente conta com o tempo, eu tendo a ser mais incisiva, mas eu tendo mais a respeitar, principalmente porque não é modificador de doença. A medicação ela não é modificadora de doença, ela é modificadora de sintoma. Agora, se o paciente tiver com muito sintoma, eu tendo a pedir para fazer um teste. Eu acho que agora ele encerrou, né?